Estamos aqui de novo. De novo, vamos tratar de uma questão polêmica, de um ponto polêmico. Também com muito cuidado, com a razão, não com o coração, não com o fígado, não com o estômago. Você deve estar acompanhando, o mundo desportivo está acompanhando o desenrolar do caso Wallace. Então, o Wallace, lá no início do ano, no final do ano passado, fez uma postagem no Instagram que gerou repercussão. Essa postagem leva a um julgamento ético dele no Comitê Olímpico Brasileiro. Ele é condenado a ficar 90 dias afastado das quadras e ele é condenado a ficar 1 ano afastado da seleção brasileira. Essa é a condenação. Quando essa decisão chega na CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, para a CBV cumpri-la, a CBV, por um ato do seu diretor de competições, afirma e informa que irá cumprir a decisão. O Wallace, junto com o seu clube, o Sávia Cruzeiro, apresenta um mandado de garantia no STJD. O relator, ou presidente do STJD, dá uma liminar, entendendo por violação do direito do Wallace, e autoriza-o a jogar. A CBV, temerosa em cumprir a decisão e sofrer algum tipo de retaliação ou punição do Comitê Olímpico Brasileiro, a CBV vai à CBMA, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, que desde 2020 é o órgão escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para decidir eventuais litígios, questões ou disputas para com esse órgão. A CBMA dá uma decisão dizendo o seguinte: CBV, cumpra o que fala o STJD. Então a CBV, diante de uma decisão contraditória, ela cumpre o Comitê de Ética ou cumpre o STJD? Vou na CBMA. CBMA, qual cumpro? A CBMA disse: siga o STJD. O Wallace joga, o Cruzeiro é campeão, acho que 8ª vez, ele faz o ponto do título e pronto. Quando foi ontem, o Comitê de Ética dá uma decisão dizendo que por descumprimento a uma determinação sua, o Wallace estaria suspenso não mais por 90 dias, mas por 5 anos, que o presidente da CBV deveria ser afastado, determinou o afastamento e suspendeu a CBV das suas atividades ou da sua filiação ao Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive suspendendo o repasse de verbas públicas pelo período de 6 meses. Então essa é a situação. Vamos fazer uma análise jurídica, gente? Bom, a gente tem que entender que no sistema desportivo, na lex esportiva, existe um grande guarda-chuva. Existe um guarda-chuva hierárquico e existe um guarda-chuva olímpico. Ok? No guarda-chuva hierárquico, a gente tem um sistema chamado sistema federativo, que o topo da pirâmide é a Federação Internacional. Filiado à Federação Internacional, temos as federações nacionais. E nos países que têm federações locais, filiadas à Confederação Nacional, temos as federações nacionais. É o caso do Brasil. Então tem a Federação Internacional de Voleibol, ela tem o seu estatuto. Pelo seu estatuto, a CBV, para ficar filiada a ela, tem que cumprir os requisitos do estatuto. Ok? E o mesmo vale para as federações estaduais para com a CBV. É isso. Então há uma hierarquia entre a Federação Nacional de Voleibol e a CBV? Tem. Porque a CBV é a representação internacional do vôlei no Brasil. Ok. Comitê Olímpico Internacional. O que é o Comitê Olímpico Internacional? O Comitê Olímpico Internacional é uma entidade associativa que reúne os comitês olímpicos nacionais. O Comitê Olímpico Internacional não é uma entidade que reúna ou que reúne federações. Ela reúne comitês olímpicos nacionais que se submetem ao seu estatuto. Então o COI tem o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Venezuelano, o Comitê Olímpico Norte-Americano, o Comitê Olímpico Inglês. Quem disputa os Jogos Olímpicos são os comitês nacionais. O Comitê Olímpico Internacional, ele elege ali nos meios, conforme estabelece os seus estatutos e a Carta Olímpica, aquelas modalidades que vão ser consideradas modalidades olímpicas. E aí, ele aceita, nesse sistema do COB, as federações internacionais. E estabelece alguns requisitos
que é cumprir as regras antidopagem da UADA, aceitar o Tribunal Arbitral do Esporte como órgão de arbitragem, ok. O Comitê Olímpico Nacional, de tabela, ele faz o mesmo para com os comitês olímpicos nacionais. Então, as federações nacionais. Então, aquelas federações nacionais de modalidades esportivas olímpicas, filiadas à Federação Internacional, que aderem ao sistema do Comitê Olímpico, essas federações nacionais integram o Comitê Olímpico Nacional e representam o Comitê Olímpico Nacional nos Jogos Olímpicos. A filiação das modalidades para o Comitê Olímpico, ela tem o objetivo de participar das competições organizadas pelo movimento olímpico. É isso. Existe uma outra entidade que congrega também comitês olímpicos nacionais, por exemplo, né, que é a ODEPA, que é a Organização Desportiva Pan-Americana, que organiza os Jogos Pan-Americanos. Ela também é composta por comitês olímpicos nacionais da Pan-América. Ok. A CBV, nos termos do artigo 217 da Constituição, ela tem autonomia e independência. Ela não é obrigada a aceitar ingerências externas. A CBV não é obrigada a aceitar ingerências externas. Então, quando vem... para dizer que o Comitê de Ética do COB, ele não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o COB. Então, ele é um órgão interno que toma decisões, mas quem executa é o COB. O COB, que tem personalidade jurídica, aceitou a CBMA como sua Câmara Arbitral. Bom, então, primeiro, antes de chegar na questão processual, o primeiro problema dessa decisão, ela viola o artigo 217 da Constituição, que assegura a autonomia das entidades desportivas. O COB não pode destituir dirigente de federação filiada. O COB até pode dizer, olha, eu não quero esse dirigente aí, ou você destitui no exercício da sua autonomia, ou você se desfilia. Mas determinar a exclusão de dirigente não pode. Até porque o cartório de registro de pessoas jurídicas não vai aceitar um ofício do COB e vai excluir o presidente da CBV. Não vai aceitar. Então isso é inexequível. É uma decisão ilegal e inexequível. Repasse de verbas. Repasse de verbas públicas para o esporte. O COB é simplesmente um instrumento, um intermediário. Ele não escolhe como distribuir essa verba. Ele vai, na distribuição das verbas, ele vai cumprir o que manda a legislação. Ele, nos termos da Lei Pelé, ele é um intermediário que faz a gestão dos valores e presta conta para a União. O dinheiro não é do COB. O dinheiro é meu, é seu, é de todo mundo. E vai para o desporto brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro não pode. Isso é um ato vinculado à lei, não é um ato discricionário, não é uma escolha do COB. Logo, o COB não pode utilizar o corte de repasse do dinheiro que não é dele como forma de coação para cumprir as suas decisões, ainda que elas sejam legítimas. Não, o COB não tem essa atribuição legal. Ele viola a legislação ao fazer isso. E aí, é até o momento da gente levantar a discussão sobre é um órgão privado associativo, mas que faz uma gestão de um valor milionário. Pode estar ocorrendo aí um desvio de finalidade. Porque quando ele escolhe não repassar o dinheiro para satisfazer uma decisão dele, há um desvio de finalidade. A finalidade deixa de ser o interesse público para ser o interesse do órgão. Então é algo a se refletir. Há uma violação do próprio estatuto do COB. Porque se o COB diz assim, olha a insegurança jurídica, o COB fala assim, olha, para você não ir na justiça comum, e se for a justiça comum tem problema de punição, você vai na CBMA. Em 2020, isso está no site do COB. Deu conflito, vai na CBMA. Aí agora, o COB não aceita a jurisdição da CBMA. O Conselho de Ética não tem que aceitar ou desaceitar, porque ele é um órgão interno. O COB, que tem personalidade jurídica,
E a decisão, no final das contas, é do órgão interno dele, mas quem tem que bancar é ele. É igual quando você é uma decisão do juiz, não é do juiz, é da justiça. Então a decisão não é do comitê de ética, é do COB, que ele tem personalidade jurídica. E ele, COB, não reconhece o órgão que ele mesmo escolheu para decidir. Sendo que a CBV tomou todos os cuidados, ela não descumpre uma decisão. Ela, olha, para não ter problema com ninguém, eu vou levar isso aqui para o órgão escolhido para resolver. E o órgão escolheu. Além de tudo isso, a gente tem violação a vários princípios constitucionais. O presidente da CBV não era parte do processo. Para ele ser afastado, está no estatuto do COB, ele tem direito ao contraditório, ampla defesa e o processo legal. Teria que se instaurar um processo contra ele para aí sim investigar, dar ampla defesa para ver se ele poderia ser afastado. E outra coisa, o afastamento previsto no estatuto do COB não é dos presidentes das entidades filiadas, é dos membros do COB. O presidente da CBV não é membro do COB. Ele poderia ser afastado de funções no Comitê Olímpico Brasileiro, mas não de funções na sua confederação. Ou seja, a gente está diante, ao meu sentir, com base na lex esportiva, de um grande mal-entendido, por não se dizer um absurdo jurídico. A gente precisa levar para as pessoas o funcionamento correto do sistema jusdesportivo, do sistema desportivo, para que as pessoas não fiquem se pautando em informações que não são completas e informações que não são verídicas. Se o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro, entende que a CBV não está cumprindo as suas obrigações como entidade filiada, desfilie-se a CBV. Tira a CBV do sistema. E aí, tira o vôlei dos Jogos Olímpicos. Não está satisfeito? Tira o vôlei dos Jogos Olímpicos. O vôlei, que é a modalidade, é a confederação que mais medalhas trouxe para o Brasil. O Comitê Olímpico Brasileiro bebe da competência da CBV porque ela traz mais medalhas para a entidade dos Jogos Olímpicos. Porque quem conquista a medalha é o trabalho da CBV. É ela que está ali no dia a dia com o dinheiro que o COB repassa por obrigação. Mas é a CBV que conquista as medalhas. Uma outra coisa, os Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil no vôlei entrará com chance real de 6 medalhas. Vôlei masculino, vôlei feminino de quadra, 2 no vôlei feminino de praia e 2 no vôlei feminino de praia. Essa decisão por suspender por 6 meses, ela é circunstancial, porque os Jogos Pan-Americanos de Santiago começam 5 de novembro. Hoje é dia 3 de maio. Praticamente exatamente 6 meses. A suspensão vai acabar 2 meses antes. Porque se ele tivesse suspenso durante o PAN, não podia jogar. Mas o vôlei vai pro PAN para ganhar. E no PAN o vôlei vai ganhar 6 medalhas. Acho que ninguém tem dúvida disso. E deve ganhar umas 2 ou 3 de ouro. Só que o Comitê Internacional vai tirar o dinheiro do COB durante a preparação. Eu, se eu sou a CBV, eu sou a CBV hoje, eu emito uma nota oficial dizendo o seguinte: vamos tomar as medidas legais, vou falar das medidas legais agora, mas eu já informo. Estamos desistindo da disputa dos Jogos Pan-Americanos e dos Jogos Olímpicos de Paris até que essa decisão seja revertida. E aí, a CBV deve buscar os meios legais na justiça comum para reverter essas ilegalidades. E a primeira delas, porque eu tenho os requisitos. Perigo da demora, toma 6 meses nos Jogos Pan-Americanos e há 1 ano praticamente dos Jogos de Paris. A falta desse dinheiro vai inviabilizar a preparação. Então esse é o perigo da demora. O que eles chamavam de fumaça do bom direito, a probabilidade do direito. Eu tenho o Comitê Olímpico reconhecer a decisão da CBMA, então a decisão da CBMA ela tem uma presunção ali de validade e não repassar recurso público, que a finalidade é o interesse público. Qual que é o interesse público? Que o vôlei esteja bem representado nos Jogos Olímpicos
ou que o Wallace não jogue o jogo? Qual que é o interesse público? Do meu dinheiro, do seu dinheiro? Peço aos senhores, ficou extenso esse vídeo, para repassar, para marcar os amigos. Alguém brincou ali que aula. Eu não sei se foi, mas eu tentei aqui num espaço mais curto de tempo possível apresentar todas as questões, apresentar todas as variáveis. E vou dizer uma coisa aqui. Se a CBV for uma justiça comum, vamos ter outro problema. Porque o Comitê Olímpico Internacional pode punir o COB pela judicialização, e aí o Brasil ficaria de fora com todas as suas equipes dos Jogos Olímpicos, e a CBV pode sofrer uma punição da Federação Internacional de Voleibol também, e o Brasil ficaria fora de todas as competições de vôlei. É esse o interesse público, gente? Então vamos analisar com a razão e não com o estômago, com o coração. O Comitê Olímpico, ou os membros do Comitê de Ética do COB, têm todo o direito de se sentirem desprestigiados com a atuação do Wallace. Tem todo o direito de pessoalmente se sentirem desrespeitados. É um direito deles. Agora, a instituição tem que cumprir as normas que ela mesma criou no exercício da sua autonomia. E a própria instituição escolheu o CBMA como órgão. E não tem que seguir o que fala o CBMA só quando for conveniente. Tem que seguir o que determina o CBMA sempre. Porque ele, Comitê Olímpico Brasileiro, escolheu o CBMA. Ok? Valeu? Marca a galera aí, compartilha esse vídeo, manda aí para os órgãos de imprensa. Vamos fazer um movimento. A gente precisa proteger o sistema desportivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.